Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós te adoramos, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque nós estamos aqui e podemos receber, aprender mais de Ti nessa noite, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque você é bom, as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, pelo Teu amor que nos cerca, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque você habita em nós. Obrigado, Deus, porque você habita dentro de nós e nós podemos simplesmente descansar e confiar em Ti. Obrigado, Papai, que nós possamos estar com o coração aberto, com os ouvidos atentos para aquilo que você tem para essa noite, para nos ensinar essa noite, para nos mostrar essa noite. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém? Esse mês, então, nós estamos falando sobre prosperidade bíblica. E semana passada foi falado um pouco, né, sobre 3 João 1:2, não precisa abrir, mas que diz: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, semana passada foi falado um pouco que prosperidade não é apenas questão financeira, prosperidade é em todas as áreas. Ser próspero é viver uma boa jornada, é caminhar para isso, né? É ser bem-sucedido em todas as 3 dimensões, né? Física, emocional, espiritual, material, em todas as áreas, né? Na saúde, em tudo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso maior exemplo que tem na Bíblia, que é Jesus. Jesus Cristo, então, como nosso exemplo de prosperidade. Amém? Muitas pessoas pensam que Jesus era pobre, né? Porque desde quando a gente é pequenininho, a gente aprende muitas coisinhas que vai trazendo a nossa memória o quê? Ah, não, Jesus é pobre. Aí hoje eu vou trazer alguns motivos que a gente pensa por que Jesus era pobre, mas ele não era. A gente vai aprender isso essa noite. E uma das primeiras coisas que as pessoas dizem: ah, Jesus era pobre, porque na Bíblia diz que ele era humilde. Só que pobreza e humildade são coisas bem diferentes. Lá em Zacarias 9 fala sobre isso, não precisa abrir, que eu vou só citar aqui. Diz: alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Aí as pessoas leem isso e pensam: ah, viu, ó, Jesus era pobre, ali diz que ele era humilde. Mas vamos ver o que significa pobreza e humildade? Pobreza é ter falta, insuficiência, falta do necessário à vida, ou seja, não se tem o necessário para viver. Então, isso é pobreza. E veja o que é a humildade, é bem diferente. Ó. Humildade é uma condição espiritual do coração do homem, não é física e nem material. O homem verdadeiramente humilde, ele reconhece que não é aquilo que ele tem ou o que lhe falta que determinará o seu valor. É ter a ausência de orgulho ou soberba. Humildade verdadeira é aceitar como verdade o que a palavra diz a nosso respeito. Então, muitas vezes a gente se acha: ah, não, mas a palavra diz, não, mas eu não sou isso. Não, isso é falta de humildade. A gente tem que aceitar o que a palavra diz a nosso respeito. Por mais que, às vezes, não esteja tudo aquilo que a palavra diz, mas vamos declarar e nós vamos chegar a um bom lugar. Amém? Então, aqui em Zacarias mostra que Jesus ele era humilde, sim, mas não questão financeira, que não tem nada a ver. Ele era humilde porque ele se submetia a Deus. Ele não se considerava maior do que ninguém. Ele tratava as pessoas com dignidade. Daí a minha pergunta é: mas então, Jesus era pobre? Não, Jesus não era. Vamos ver isso nessa noite. A primeira coisa que a religião nos mostra que Jesus era pobre é porque quando ele nasceu, ele ficou aonde? Numa manjedoura. Aí eu lembro das musiquinhas de Natal, né? Aquela noite feliz, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém.
Aí já começa, né? Desde pequenininho tu começa a cantar essa musiquinha, e tu, pobrezinho, nasceu em Belém, coitadinho, né? Numa manjedoura, olha, não tinha dinheiro, era pobre. Aí tem uma outra que diz que na pobreza nasce o rei. E daí aquilo vai sendo inculcado, desde quando a gente é pequenininho, na nossa mente, que Jesus era o quê? Era pobre. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, amém? Vamos abrir em Lucas, capítulo 2. Lucas 2, do 1 ao 7, nós vamos ler. Lucas 2, 1 a 7. Diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui não diz... Envolveu ele nos panos e colocou na manjedoura, porque José e Maria não tinham dinheiro para Jesus nascer num hotel, numa hospedagem. Não. Aqui diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Belém era uma cidade pequena, não era muito grande. Então, pensa que todos que nasceram em Belém tinham que voltar por causa desse recenseamento, então a cidade estava cheia. Então, a gente vê aqui que Jesus foi colocado numa manjedoura, não é porque ele era pobre, porque eles não tinham dinheiro, porque eles não eram supridos. Não, é simplesmente porque não tinha lugar para Jesus nascer em outro lugar. Pensa uma pessoa muito rica, digamos o Silvio Santos, né? Ele tem bastante dinheiro, né? Dá dinheiro, assim, bastante. Então, pensa que se a mulher dele tivesse grávida e eles estivessem dentro de um carro ou estivesse passeando no parque e, de repente, ela desse à luz. O nenê dela ia ser pobre ou rico por ter nascido num parque ou dentro de um carro? Não. Ele não ia deixar de ser rico por causa disso. Ele nasceu, digamos que tivesse acontecido, ele teria nascido ali por uma eventualidade. Chegou a hora e ele saiu e deu. Não teve como esperar, entendeu? Então, Jesus, ele nasceu lá e foi colocado lá não por falta de dinheiro, mas porque não havia lugar mesmo. E logo que Jesus nasceu, a Bíblia relata que os magos o visitaram e presentearam eles com presentes, né, que foi ouro, mirra e incenso. Então, logo quando Jesus nasceu, a provisão já chegou. Ele era provido, Deus proveu logo alguma coisa para ele, Deus proveu uma riqueza para ele logo que ele nasceu. Então, Jesus não era pobre, ele não nasceu, estou enfatizando bem para a gente sempre lembrar e ensinar os nossos filhos também. Né? Porque às vezes eles aprendem essas musiquinhas e ficam pensando nisso, né? Ah, Jesus era pobre, então, se Jesus, que é o nosso maior exemplo, era pobre, então, acho que prosperidade, acho que não é para o povo de Deus. É sim, prosperidade é para o povo de Deus, sim. E Jesus, então, logo que ele nasceu, já houve essa provisão, e isso me lembra também lá no Jardim do Éden, né? Antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim, o que ele fez? Ele proveu todas as coisas. Ele podia ter largado o homem lá, ter criado só, digamos, a terra, assim, e ter largado o homem lá, ó, te vira. Não, mas não foi isso que ele fez, porque ele é pai. Então, o que ele fez antes? Ele criou toda a provisão, criou os animais, as árvores, as frutas, deixou tudo preparado para receber e colocar Adão e Eva lá dentro. Então, é que nem a gente, né? Quando a gente descobre que estamos esperando um bebê, o que a gente faz? Já começa a comprar roupa e arruma quarto e compra berço. O que a gente está fazendo? A gente está preparando a provisão para o filho chegar. E aqui, da mesma forma, Jesus já chegou, Deus já enviou a provisão.
Então, eles não eram pobres, ele não nasceu ali por serem pobres, e mesmo assim, Deus já trouxe mais provisão ainda para ele, né? Foi presenteado com esses presentes. E não era qualquer criança que recebia esses presentes quando nasce, né? Eu, pelo menos, não recebi esse tipo de presente quando nasci. Outra coisa que muitas pessoas falam é que Jesus era sem teto. Jesus não tinha onde dormir, que, né, ele fala lá em Lucas 9:58, nós já vamos ler daqui a pouco, que ele diz: a raposa tem seu ninho, a raposa tem seu lugar, as aves têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Aí muitas pessoas usam esse versículo isolado, viu? Olha aí, ó, Jesus era pobre, eu falei. Ele pode até ter nascido numa manjedoura por falta de lugar, mas depois ele ficou pobre, tá vendo? Ó? Não tinha nem onde repousar a cabeça, coitado. Ele era um sem teto, acho que morava embaixo da ponte. Não, Jesus não era mesmo sem teto. Vamos ver lá em Lucas 9. Nós vamos ler todo o contexto, porque Jesus falou isso. Lucas 9. Nós vamos ler o 51, depois o 57 e o 58. Então, Lucas 9, 51 diz: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Atentem bem para essa parte, aproximando-se o tempo em que Jesus seria elevado aos céus. Aí ali conta depois que os discípulos foram na frente, não foram bem recebidos num povoado, daí foram para outro. E aí no 57 diz: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Só que se a gente vê lá no 51, o que diz? Aproximando-se o tempo que ele seria elevado aos céus. Então, ali, Jesus já estava quase na hora de ser crucificado, de ressuscitar, de acontecer tudo aquilo. Então, ele estava numa fase ministerial, onde ele não se estabeleceu num lugar fixo, porque ele queria viajar muito, ele queria ir para todos os lugares, levar o amor de Deus. Então, ele estava na finaleira ali do seu ministério, porque ele sabia que estava se aproximando a hora dele partir. Então, ele estava ali na finaleira, na missão dele, e ele queria ir para todos os lugares e falar do amor de Deus. Então, ali, nesse momento do ministério dele, ele não estava num lugar fixo. Mas se a gente ler alguns versículos aqui que eu anotei, a gente vai ver que Jesus tinha uma casa. Antes disso, ele tinha, sim, uma casa, ele morava num lugar, ele não era um sem-teto. Vamos lá em Mateus 4. Mateus 4 nos mostra que Jesus tinha uma casa. Mateus 4, 12 e 13. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. E algumas versões dizem assim, que Jesus ele fez sua casa em Cafarnaum. Outra versão diz que Jesus estabeleceu permanentemente a sua casa em Cafarnaum. Em Marcos, não precisa abrir, só para mostrar para vocês mais coisas sobre isso. Em Marcos 2:1 também nos fala. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. E João 1:39 também nos fala. Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava morando e passaram com ele aquele dia. Então Jesus não era um sem-teto, ele tinha uma casa, ele tinha um lugar e ele era provido, amém? Outra coisa que as pessoas usam, que Jesus era pobre, tá? Mas Jesus não era pobre porque ele tinha mantenedores do ministério dele.
né? A gente pode ver lá em Lucas 8, 1-3, não precisa abrir, mas lá cita as mulheres, Maria Madalena e outras mulheres que sustentavam o ministério de Jesus com os seus bens, elas ajudavam. Então, ele tinha recursos. E outra coisa também, Deus sempre supria as necessidades de Jesus milagrosamente. Então, quando a gente é próspero, não quer dizer que a circunstância não vai chegar ou que a adversidade não vai chegar. O que quer dizer é que Deus vai, de alguma maneira, suprir essa necessidade, suprir essa falta que pode querer bater na nossa porta. Então, vamos ver exemplos de como Deus agiu de maneira milagrosa e deu a provisão para Jesus e os seus discípulos, né? Em Mateus 17, vamos abrir Mateus 17. Hoje nós vamos passear bastante aqui nos versículos. Mateus 17, do 24 ao 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores dos impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos, de seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu imposto. Então, esse aqui é um dos milagres ali que Jesus operou, né? Aí, Deus providenciou de uma maneira bem diferente, né? Quem é que um dia vai pescar e vai achar, vou pegar um peixe e vai ter umas moedas lá dentro? Não. É só Deus mesmo, né? Isso não, humanamente, é loucura se tu parar para pensar, mas não, isso não pode ter acontecido, é loucura. Mas se a Bíblia diz, eu creio. Naquilo que ela fala, eu creio. Se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido o peixe, ao invés de o peixe ter engolido Jonas, eu ia crer, porque se está na Bíblia é verdade. Mas aqui Deus providenciou de forma milagrosa para Jesus. Outros versículos que tem sobre milagres, né, é a multiplicação dos pães e peixes. Vamos ler, tem 2 multiplicações, né, uma que tinha 5.000 homens e outra que tinha 4.000 homens. Era muita gente, né, meu Deus. Mas vamos abrir em João 6, 5-9, que fala de uma das multiplicações. E vamos falar sobre ela. João 6, do 5 ao 9. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso diante de tanta gente? Aqui a gente pode atentar que Jesus falou ali no começo: onde compraremos pão para esse povo comer? Aí eu fico pensando, a Bíblia diz que tinha 5.000 homens, né, nesse relato aqui. Naquela época eles não contavam mulheres e crianças, né? Então, se tinha 5.000 homens, imagina mais quantas mulheres que tinha e quantas crianças que tinha. Porque naquela época era uma penca de filho, né? Não é que nem hoje que
cada casal tem 1, 2, 3 no máximo. Não, naquela época eles tinham muitos filhos, 10, 12 filhos. Então, e geralmente tem mais mulher do que homem nos lugares, né? Então, pensa, se tinha 5.000 homens, digamos que tinha mais 5.000 mulheres, fora as crianças, era muita gente para alimentar. E veja que aqui Jesus ele disse, onde compraremos pão para esse povo comer? A pergunta foi, onde vamos comprar? Talvez a razão do milagre não tenha sido pela falta de dinheiro para comprar o pão, mas pela falta de lugar onde pudessem comprar tanto pão para tanta gente naquele momento. Porque pensa, se hoje em dia, com toda a tecnologia e rapidez que a gente tem, quando a gente vai fazer um grande evento e tem que comprar pão, digamos, fazer cachorro-quente, assim, tem que encomendar com muita antecedência. E olha que a gente nem encomenda para 5.000, 10.000 pessoas, é para bem menos. Então, tu pensa nessa situação, bem antigamente. E tudo isso de gente, aonde que eles iam encontrar pão para todas essas pessoas? Então, aqui, eu estava lendo, né, sobre isso, aí diz, né, que essa questão ali, talvez nem era falta de dinheiro, mas era, sim, falta de ter um lugar para comprar. Onde que eles iam comprar tanto pão assim, desse jeito? Ou seja, apareceu uma circunstância, mas Deus ele proveu. Isso é ser próspero. Por mais que apareça uma circunstância, Deus, de alguma maneira, ajuda, né? Jesus usava a fé para mudar as circunstâncias. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que diz, a fé não nega as circunstâncias, mas ela transforma a circunstância através ou de acordo com aquilo que nós declaramos. Então, o que nós temos declarado quando alguma circunstância aparece? A gente tem que declarar a palavra. Por isso que nós temos que nos alimentar da palavra, para saber o que a palavra diz a respeito de tal situação que eu estou passando na minha vida. Chega uma situação de doença. O que a palavra diz quando uma doença chega? Que Jesus já levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E nós temos a saúde divina. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, saúde é isso que nós temos. Depois que Jesus morreu na cruz, ele levou as doenças e nós temos saúde nele. O que a palavra diz a respeito de falta, se eu estou precisando de alguma coisa? A palavra diz que o Senhor é nosso pastor e de nada temos falta. Às vezes esse versículo acho que é um dos primeiros que as pessoas decoram, né? Salmo 23, só que a gente não para pensar no que a gente está falando. Ali diz, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, de nada. E nada é nada. Né? Outro versículo que fala lá que a gente não precisa andar ansioso por coisa alguma, porque Deus é o nosso provedor. Então, quando a dificuldade querer bater, a gente tem que lembrar que a gente tem um Deus, que Ele provê, que Ele nos alimenta, que Ele, de uma forma ou de outra, Ele vai trazer a provisão para as nossas vidas. Amém? Outra coisa que é bem interessante, que prova que Jesus não era pobre, é que Jesus tinha um tesoureiro no ministério dele. Você acha que alguém que ganha muito pouco dinheiro vai precisar ter um tesoureiro? Não precisa, né, gente? Só tem tesoureiro quando tem um fluxo grande no caixa, né? Uma empresa, por exemplo, tem lá o financeiro, tem um setor específico disso. Às vezes pode ser uma pessoa, às vezes pode ser várias. Por quê? Porque é um fluxo grande de dinheiro. Então, precisa ter, as empresas menores têm, às vezes, uma pessoa. Eu trabalhei numa empresa que nós éramos 6 pessoas no financeiro. Então, é um fluxo grande, então demanda pessoas para administrar esse valor. Então, se Jesus tinha um tesoureiro no ministério dele, é porque tinha dinheiro. Amém? Vamos abrir em João 12, 6. João 12, 6. Aqui está falando, né, de quando Maria colocou o perfume ali em Jesus e tal. Daí no 6 diz assim, que daí Judas reclamou porque que eles não deram para os pobres o dinheiro, né? E aí no 6 fala assim, ele não falou, Judas, né, não falou isso por se importar com os pobres,
mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então, pare e pense comigo. Primeiro, Jesus tinha o tesoureiro. Segundo, o tesoureiro dele, ele roubava. E o ministério de Jesus, né, durou ali mais ou menos uns 3 anos. Então, pensa que durante 3 anos, Judas passava a mão no dinheiro que Jesus recebia. Se ele tivesse entrando pouco dinheiro no caixa de Jesus, e vocês acham que ele não ia perceber logo, que eles não iam logo perceber? Digamos que entrava R$100 só. Lá, de vez em quando, entrava R$100 e Judas metia a mão em 10 pila. Mas logo eles iam perceber, porque, né, quem é que não vai perceber a falta ali com um fluxo pequeno de dinheiro? Mas durante 3 anos, ali, Judas pegava o dinheiro e ele não foi percebido. Né? Só mais lá no final que Jesus fala, né, que ele era ladrão e tal. Mas ninguém tinha percebido. Então, isso prova também que Jesus não era pobre. Jesus ele era próspero. Amém? E Jesus, outra coisa que a gente pode ver é que Jesus lidava com as riquezas com naturalidade. Aqui em João 12, do 3 ao 5, né, fala da história de Maria aqui. Vamos ler do começo, João 12, 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do seu perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Daqui vem o versículo que a gente leu antes. Ele não colocou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Aí eu estava lendo, né, sobre isso, aí a pessoa lá da apostila falou... se Jesus fosse pobre, ele ia dizer assim, primeiro ele ia se importar, porque a Maria fez isso, né? Poxa, Maria, derramou perfume, porque tu podia ter me dado esse dinheiro para me comprar uma comida, porque eu estou necessitada, não tenho dinheiro, né? Ele ia se importar com isso. Mas, em primeiro lugar, ele não se importou. Em segundo lugar, daí ele diz lá na apostila que ele iria dizer mais ou menos assim: os pobres, como eu, vocês terão sempre consigo. Mas não, ele não se incluiu ali nos pobres. Ele está falando os pobres, não incluindo ele, porque ele era próspero. E tem vários outros exemplos que tinha lá que a gente podia falar. Outra coisa que os discípulos, eles tinham empregos, né? E eles deixaram seus empregos para seguir Jesus. E pensa... tu alimentar todos os dias 13 homens. Né? Eu tenho um homem em casa e eu já sei como é que é. Então, pensa, e eles caminhavam muito. Né? A gente, naquela época, não tinha carro, não tinha, né? Era jumento ou, né, expresso canelinha. Então, eles caminhavam muito. Então, eu penso que quando eles comiam, sentavam para comer, eles comiam consideravelmente. Né? E 13 homens, para alimentar 13 homens... tem que ter uma boa despensa. Então, se eles estavam com Jesus, eles deixaram seus empregos, deixaram tudo para seguir Jesus. E eles, mesmo assim, andavam em prosperidade. Então, Jesus ele era próspero, os discípulos andaram com ele, eles eram prósperos. Todos eles estavam vivendo a prosperidade de Deus. E é isso que Deus tem para nós. Mas daí muitas pessoas podem indagar... mas lá em Coríntios, que nós vamos abrir agora, 2 Coríntios 8. Vamos abrir lá.
2 Coríntios 8, 9. Diz assim, 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Aí alguém pode usar esse versículo e dizer, vai, ó, sabia, Jesus era pobre, viu? Está escrito na Bíblia. Só que aqui, ele está falando de outro tipo de pobreza, não é pobreza financeiramente. Aqui diz, mas quando ele se fez pobre, eu vou ler aqui, tá? Que eu escrevi, está na apostila. Primeiro lugar, ele era Deus, rico em glória e poder, mas se fez homem, pobre de recursos divinos, ou seja, ele deixou para trás a sua onisciência, onipresença e onipotência, para que ficássemos espiritualmente ricos. E segundo, enquanto homem, ele era espiritualmente rico, mas se fez espiritualmente pobre, ao se fazer maldito por nós na cruz, para que ficássemos espiritualmente ricos. Então, essa pobreza que ele está... mas Jesus se fez pobre, sim, porque ele era Deus, e ele deixou essa divindade dele, ele deixou os poderes dele, a onisciência, a onipresença, para se tornar como nós, né? E ele se fez maldito lá na cruz do Calvário. Lá ele se fez pobre por amor a nós, porque ele se despiu, ele estava nu, e quando a pessoa era presa no madeiro, já era maldito, né? E nu ainda era, meu Deus, era o fim, era a pior coisa que uma pessoa, a pior morte que uma pessoa poderia ter, né? Ele estava totalmente despido ali. E isso foi por amor a nós. Então, ele se fez pobre na cruz, quando ele se fez maldição em nosso lugar. Jesus tomou tudo que era nosso, doença, pecado, miséria, para que pudéssemos receber o que era dele, saúde, justiça e prosperidade. Então, a prosperidade é para nós, filhos de Deus, também, sim. E Jesus não era pobre. Então, você ensine seus filhos que Jesus não era pobre, que ele não nasceu na manjedoura. Isso aí, quando eu comecei a ler, eu disse, pior que é verdade, né? Porque desde pequeno, a gente é ensinado que ele nasceu pobrezinho na manjedoura, porque eles não tinham dinheiro, mas não era. Então, a falta de ensino certo, muitas vezes acarreta coisas assim que a gente vai... não, mas se ele era nosso maior exemplo e era pobre e nasceu na manjedoura, então é normal viver uma vida assim. Não, não é normal. Deus tem uma vida de prosperidade. Deus tem uma vida para a gente próspera em todos os sentidos, não é só questão financeira, como foi falado no último culto. É em todas as áreas. Ser próspero é que nem a gente leu ali, é viver bem, é ter uma boa jornada, em todos os sentidos, nas 3 dimensões. E Deus tem isso para nós, amém? Vamos nos colocar de pé.